O que está motivando esse aumento de casos? É o aumento de casos? É a mudança da forma como ele está sendo diagnosticado? É para ficar desesperado? O que está acontecendo? Eu fiz até um silêncio de suspense aqui, né? Que vocês estão perguntando e eu tô olhando. A gente tem dados que mostram que aumentou mesmo a incidência. Tá? Só que isso é responsável por uma parte. Mas vamos falar dessa parte, então. Aumentou a incidência, independente dessa questão de diagnóstico, né? Que antes a gente não teria classificado, hoje a gente classifica pessoas, características, e a gente ainda não sabe muito bem o que é que está influenciando. Esses fatores, cigarro, poluição, podem ser. Tá? O uso de medicamentos com uma facilidade maior, e medicamentos que a gente ainda pode não ter identificado, que geram um aumento, né? Medicamentos de uso sintomático, medicamentos... Essa parte não é para ficar preocupado, tá? Eu estou trazendo as possibilidades, como que a ciência pensa. Não tem essa prova ainda, então não é para não tomar o remédio, né? Tô com dor de cabeça, vou tomar. Que a gente ainda está buscando. E algumas coisas estão mostrando influência como poluição. E é uma coisa que a gente está muito mais imerso atualmente. Né? Eu tenho ouvido essa discussão sobre o aumento do uso de agrotóxicos, e a gente sabe que isso gera um aumento do câncer. E a gente não sabe o que isso pode fazer com os nossos gametas, que também pode, então, gerar mutações ali. Né? Pequenas mutações que vão se acumulando. Então, assim, existe algo a se pesquisar, estamos buscando e não sabemos exatamente o que. Mas existe uma incidência aumentada. Do outro lado, existe uma identificação maior. Então, assim, são muitas pessoas que não seriam identificadas. Tanto que o que a gente está vendo também não é só o aumento da identificação de crianças. A gente está vendo muitos adultos, que já adultos estão falando, peraí, então era isso? Não se adquire um autismo na vida adulta. Não. O que acontece... É uma herança genética, vem com a pessoa. Isso. O que acontece é que quem está no nível 1... vai viver, vai sofrer com as suas ansiedades, as suas manias, as suas dificuldades de interação social, as suas dificuldades de mudança de rotina. Muitas vezes vai adoecer com ansiedade e depressão. Mas ninguém nunca deu essa explicação que eu dei no começo para nós. Sim. E aí, hoje, com mais acesso à informação, muitos adultos estão percebendo que estão dentro do espectro no nível 1. E muitos que identificam seus filhos. Então, depois vem dizendo, olha, eu saí daqui e fui pensar em mim. Ou fui pensar na minha esposa, no meu marido, no meu pai, na minha mãe. Num pós-diagnóstico do filho. Do filho, né? E pensando nessa questão do acúmulo de genes que eu falei para vocês, então eu posso ter um nível 1 nesse pai e nessa mãe, ou nesse pai ou nessa mãe, e eu tenho um filho que junta mais, uma carga genética maior, expressa um nível 2, por exemplo, um nível 3. Acima. Então aí é interessante esse caminho. Esse caminho não é só com autismo. O TDAH, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, isso também é bem comum, porque é um comportamento genético semelhante. Então, isso acontece. Então, a gente está tendo uma identificação maior. E tem a ver com esse conhecimento genético que a gente tem hoje. Tem a ver com o conhecimento biológico que a gente tem hoje. Que permite a gente identificar o que antes a gente não identificava. Né? Permite a gente entender que a sutileza, ela está dentro do espectro. Que a sutileza não é uma outra coisa. Olha, se você tem um apego à rotina mais leve, uma dificuldade mais leve de identificar uma expressão facial, de lidar com uma mudança, isso é outra coisa, Marília, não é autismo. Não, hoje a gente sabe que isso é autismo. Então, a gente está colocando essas pessoas no espectro, explicando isso, e é muito diferente. Quando eu estava lá no IPQ, lá em São Paulo, 6 anos atrás, não era assim o pensamento, estava se construindo, mas hoje ele já está muito mais livre, nesse sentido da gente olhar para a família, da gente olhar para o nível 1, né? Porque isso está acontecendo agora. Então, não se assuste quem está, né, lidando com esse pensamento pela primeira vez agora. Ele é novo para os médicos também, ele é novo para os profissionais da saúde que trabalham com isso. E o interessante